pessoal, então nós vamos iniciar hoje a nossa primeira aula. Como eu já havia dito a todos vocês, eu tive um problema no meu computador e a aula que nós fizemos ao vivo gravou sem áudio. Então, para que vocês não percam o que nós falamos ao vivo na nossa aula, eu vou fazer um resumo grande aqui do que nós falamos na nossa aula ao vivo, tá? E nós vamos falar até a nossa aula número 7, o que aconteceu até agora, certo? Então, vamos à aula. Bom, na nossa primeira aula, o que a gente fala, a diagnóstico e a planejar sugere a todos vocês que faça uma estrutura de pastas na raiz do computador. A gente fala no C2 ponto, na raiz, cada um fala de um jeito. O porquê de fazer isso? Porque muitas unidades que o pessoal trabalha tem usuários. Então, quando eu entro com o usuário, eu não enxergo a pasta do outro usuário. E você fazendo essa estrutura de pastas dentro na raiz do computador, todos vão enxergar. Então, eu disponibilizei esse arquivo aqui, ó, que está compactado. Quando a gente abre ele vem com essa estrutura aqui, ó. Ele vem com a pasta Tabiwin, que é a pasta que a gente sugere que seja colocado na raiz. E dentro dessa pasta tem o APAC, CIHA, o CNES, o CIA e o CSIH. O que tem dentro de cada pasta? Dentro de cada pasta tem a pasta dados, a pasta documentação e a pasta tabulação. Esta pasta documentação a gente não vai utilizar, mas é a mesma estrutura que tem no site para quando a gente for baixar os arquivos, por isso que eu fiz desse jeito. Então, essa estrutura de pasta aqui é uma sugestão, certo? Cada um pode pôr onde quiser, pode pôr na rede, não tem problema nenhum. A gente só sugere para que todos possam ver e também a gente consegue seguir fluindo no todo o nosso curso, certo? Então foi compactado para que vocês façam a extração desta pasta e aqui a gente vai colocar os arquivos aqui dentro, certo? Já na nossa segunda aula, aí sim eu já falo para vocês o que vocês precisam baixar e onde baixar, certo? E a gente vai baixar isso lá no Ministério. Então, eu vou abrir aqui a internet e vou escrever aqui, só para vocês verem, ó, vou escrever aqui, ó, Tabiwin. Se eu colocar Tabiwin no Google, ele vai dizer alguma coisa e assim por diante. Aqui a nossa propaganda do nosso curso anterior, certo? E aí ele vem aqui com o site antigo do Tabiwin, ó. Esse aqui, ó, vou abrir ele aqui, ó, é o site antigo do Tabiwin. Aqui que a gente baixava esses arquivos anteriores, serviço, ó, aqui em serviço, transferência de arquivo, por exemplo aqui, ó, SIH. E aí a gente vinha aqui, ó, esse aqui é o antigo, ó, até 2021, certo? Então, eles fizeram o novo. Então eu venho aqui, ó, escrevo Tabiwin novamente e ele vai estar aqui, ó, que é transferência de arquivos. Eu já até tenho ele aqui, ó, nos meus favoritos. Mas eu venho aqui, ó, transferência de arquivos, e ele já abre o novo site onde tem os dados do Tabiwin, do Ministério, datasus.gov e assim por diante. E aí que a gente começa. O que eu preciso baixar, como baixar e para que baixar, né? Claro. Então, nós estamos começando. Então, a primeira coisa que eu tenho que baixar literalmente o programa, o Tabiwin. Então, quando a gente vem aqui na área de downloads, ele vem primeiro aqui, ó, aplicativos. O Ministério já colocou aplicativos aqui para ficar em ordem alfabética, para que você já veja em primeira aqui o que vai baixar. E aí você clica aqui em Tabiwin, ele vai preencher a segunda caixa aqui, que é aquilo que eu falei aqui, ó, tem a documentação. Quem quiser ver documentação, eu vou
só para mostrar o que é aqui, ó. Ele é um arquivo, não, o TabWin nem tem documentação, ó, não abre nada. Nas outras opções ele abre um arquivo em PDF. Para quê? Para o pessoal que faz programação, que vai fazer alguma coisa, mas tem o layout de algumas informações. Ó, aqui tem, ó, em DOS e tal, e aí dentro dele tem os PDF. E aí então a gente vai baixar aqui o aplicativo, programas, e aí ele dá as três opções, TabWin, TabNet e TabDOS. O TabDOS, ninguém mais trabalha com isso aqui, né? Ele trabalha em DOS, né? E nós trabalhamos 90 e tantos por cento hoje em Windows. O TabNet, ele é via internet. Eu posso até mostrar para vocês como é que faz o TabNet também, certo? E aí o TabWin que a gente vai utilizar. Então eu clico em TabWin, ele vai pedir a informação para que ele vá buscar essa informação no site. Onde que é? Esse comando aqui, ó, enviar. Então quando eu clico em enviar, ele está aqui, ó. Ele me dá esse arquivo aqui, ó, tab415.zip. Então dentro desse .zip, desse arquivo compactado, está o TabWin inteiro, certo? E aí você clica e baixa ele normal, como a gente baixa todo e qualquer arquivo. E aí ele está aqui, ó. Eu já baixei ele aqui e já inclusive coloquei lá na minha estrutura. Quando eu abro a pasta TabWin, ele está aqui, ó, tab 15. Então, para vocês verem aqui, ó, eu vou apagar o tabinho que eu tenho, ó. Estou apagando. E aí eu estou sem TabWin nenhum, ó. E aí quando eu venho aqui, ó, botão direito, extrair, né? Um programa normal, e aí extrai, e aí ele vai criar aqui o TabWin, ó. Tudo que eu tinha apagado está aqui, ó. A gente vai utilizar esse aqui, ó, TabWin 415. Posso abrir ele? Eu posso abrir ele aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu abro ele, né? E essa aqui é a carinha do TabWin, certo? Tem lá os seus menus com vários programas que a gente já conhece. Só que para a gente fazer a nossa tabulação, eu preciso dos parâmetros. Quais são esses parâmetros? No próprio site, aqui, ó, ele vai me dizer o seguinte: o que você quer tabular. Se você quer tabular, por exemplo, aqui, ó, o CNES, ele tem aqui, ó, os parâmetros de tabulação. Se você baixar, por exemplo, no parte ambulatorial, tá aqui, ó, os parâmetros de tabulação. No AH, mesma coisa, os parâmetros de tabulação. Então, quando você vai baixar a tabulação, eu vou vir aqui, ó, em ambulatorial, só para a gente mostrar. Então, quando a gente vai baixar a tabulação, eu tenho que clicar na tabulação e ele vai o tipo de arquivo. E aí eu vou dar aquele comando para ele lá buscar. Quando ele busca lá, ele me traz 4 opções de download. O que são essas opções? Então, ó, tab de tabulação, CIA, porque eu peguei aqui, ó, ambulatorial, CIA, ó, e aí tem um sem número e os outros com um monte de número. O que quer dizer esses números? Aqui, ó, a gente faz a interpretação da seguinte opção, do seguinte jeito: tab de tabulação, CIA de ambulatorial. Aí eu tenho aqui, ó, o ano 1994, mês 7, até 1999, mês 10, 1999, mês 11, 2003, mês 7, 2003, mês 8, 2007, 12. E a partir de 2008, que é o novo padrão do SysAH01 do DataSUS, ele vem nesse tab underline CIA. Da mesma forma que vai ser o time underline SIH. Lá, ó, tabulação, definição, e vou enviar tab underline SIH. Então nós vamos trabalhar com essa tabulação aqui na IH, essa tabulação no CIA, e também a gente vai trabalhar com o CNES ou CNES, cada um fala de um jeito. Tab underline CNES.
Então, a gente vai ter que baixar esses 3 arquivos. Para quê? Para a gente possa fazer a tabulação. Ainda a gente não está vendo dado nenhum, a gente vai só vendo os parâmetros que a gente vai tabular. E aí, onde que estão esses tabulações? Naquela sugestão de pasta, lembra que eu falei para vocês, ó, dentro deles tem dados e tabulação. E aí eu tenho aqui, ó, então eu vou abrir aqui, ó, SIH, de AEH. Aqui dentro da tabulação eu tenho essas informações. É esse arquivo aqui, ó, tab underline SIH. Quando eu abro ele, ó, é a mesma estrutura que tenho aqui, que eu já descompactei, tá aqui. Essa na parte da EH. E aqui eu tenho no CIA, mesma coisa, ó. Aqui é maior, esse mesmo arquivo, ó, vou abrir para vocês verem. Tá aqui a mesma estrutura que tenho aqui, eu tenho aqui, certo? E aqui no CNES, que é a tabulação, eu tenho mais informação ainda. O arquivo está aqui, ó. Eu deixo o arquivo aqui, por deixar, fica até pegando espaço no computador, mas ele está aqui, uma hora eu preciso dele. Uma dica: toda vez que virar o ano, esse arquivo de tabulação também muda. Então, se eu estou fazendo com o arquivo de tabulação 2022, por exemplo, e eu não baixei a versão 2023, eu não vou conseguir ver a produção 2023. Então eu tenho que, toda vez que virar o ano, ali para 15 de fevereiro, 15 de janeiro, a final de janeiro já soltam os arquivos novos. Então se você vai tabular de um janeiro novo, você tem que prestar atenção para você não estar com a tabulação antiga, certo? Então a gente já baixou o Tabuin em si, o programa. A gente já foi lá e baixou os arquivos de tabulações. E aí a gente tem que baixar agora os dados, que são esses arquivos aqui, ó. No meu caso aqui, eu tenho essa outra subpasta aqui, que eu separo por estado que a gente está trabalhando no nosso curso. Por exemplo, eu pego aqui, ó, eu tenho aqui, ó, PA, produção ambulatorial, aí vem o estado, o ano e o mês. Vou pegar um outro estado, em Minas Gerais, por exemplo, PA, MG 2304, produção ambulatorial, Minas Gerais, ano 2023, o mês 4. Olha só que interessante. Aqui tem um arquivo A e B. A e B. Se eu vou em estado de São Paulo, eu tenho A, B e C. E aí se eu vou para um estado um pouco menor, eu só tenho um arquivo, nem tem nomenclatura. Aí é questão de volume de produção. Cada estado tem seu volume, quanto mais volume, os arquivos, para não ficar muito pesado, o Ministério subdividir eles em alguns tamanhos. Pegar o estado de São Paulo, por exemplo, aqui, ó, 75 MB, 140 MB, 96 MB. Então ele faz isso, ó, 74, 143, 95. Então ele vai dividindo para que não fique um arquivo muito grande. Por isso que em alguns estados vocês vão ver A, B e C, AB ou sem letra, certo? Então, eu já baixei o programa, já baixei os dados de tabulação e agora eu vou baixar os dados. Eu vou aqui, por exemplo, aqui, ó, no SIH e vou vir aqui em dados. Quando eu clico em dados, ele me pergunta qual dado você quer baixar. As rejeitadas com código de erro, as reduzidas, as rejeitadas e os serviços profissionais. O que são essas AHs? ER, as rejeitadas com o código de erro. Então você vai abrir essa tabulação e vai ver quais foram suas AHs, quantas AHs, quais foram suas AHs e o motivo do erro. Se é por CBO erro, o KNES está errado, e aí tem vários motivos. As reduzidas vai nos mostrar os procedimentos principais. A gente chama aqueles procedimentos de primeira linha da EH. As rejeitadas são as mesmas AHs, só que só mostra quais são as AHs, não mostra qual o motivo de erro. E os serviços profissionais, a palavra profissionais não quer dizer só profissional,
né, de trabalhador profissional. Ele quer dizer também os exames especiais, os procedimentos secundários, as consultas dos profissionais, assim por diante. Tudo o que acontece na EH fora o procedimento principal. Claro que quando eu fizer o serviço profissional, eu também tenho a possibilidade de ver qual foi o procedimento principal. A gente vai ver isso quando a gente fazer a exportação e a importação desses dados. Então, eu posso selecionar qualquer uma, como eu posso selecionar duas, segurando o Ctrl, eu tenho a opção de como eu posso selecionar todas, segurando o Shift. Seleciono aqui, ó, vou deixar as 4 aqui, ó. Seleciono o ano, por exemplo, seleciono o mês que eu quero, ou vários meses, ó, selecionei o ano inteiro. Posso vir aqui, seleciono o estado que eu quero e dou o comando para ele lá e me trazer os arquivos que eu selecionei. Aí, ó, olha só, eu selecionei 4 tipos de dados do ano inteiro. Claro que nós estamos no início de dezembro, o Ministério, neste estado aqui, ó, ele liberou até agosto. No estado do Acre, ele liberou agosto. Vamos pegar um outro estado aqui, por exemplo, aqui, ó, Minas Gerais. Quando eu pego Minas Gerais, o Ministério já liberou mês 9, certo? Então, ele não tem um padrão também. Não sei se é por questão da secretaria enviar esses dados ou não, mas ele pode dar uma atrasadinha quando acontece isso, certo? Então, eu tenho aqui os dados de AIH, solicitei todos, o ano, os meses e um estado. E aí ele tem esses arquivos que eu preciso baixar para que eu faça a nossa tabulação. ER, que são as rejeitadas por motivo de erro. Depois eu tenho as RD, que são as reduzidas. Depois eu tenho as RJs, que são as rejeitadas sem um motivo de erro. E as SP, que são os serviços profissionais ou os procedimentos secundários, certo? E aí você clica em cima dele e ele vai fazer o download. Outra opção de fazer download, eu posso vir, por exemplo, aqui, ó, vou selecionar só janeiro aqui, ó, e aí ele vai me dar os 4 arquivos, que eu coloquei um mês só que eu selecionei 4 aqui, ó. E aí eu posso tirar ou colocar, ou checar aqui, ó. E aí quando eu clico aqui em download, o que ele faz? Ele junta os 4 arquivos em um arquivo só, certo? Eu vou fazer de um outro estado aqui menor, para que ele seja um pouco mais rápido, tá? Porque eu peguei em Minas Gerais, ele ia demorar muito para fazer aquela compactação. Vamos ver se é. E aí então, ó, tá checado. E aí eu venho aqui e clico em download. O site sobe. Não sei porquê, se é um bug ou não, mas ele sobe. Mas ele tá lá embaixo, ó. Ele já criou aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Vou fazer esse download, certo? Ele já fez o download aqui, ó. E aí eu vou abrir esse arquivo. Esse arquivo, o que tem dentro dele? Deixa eu abrir ele aqui. E aí ele tem os arquivos que estava aqui para selecionar, ó. Deixa eu jogar de lado aqui, ó. ERA Acre 2301, RD, RJ e SP. Então isso é uma forma de você baixar vários arquivos de uma vez só. E outra dica, quando você clica para baixar aqui e baixa acima de 3 arquivos de uma vez, o arquivo pode se corromper. Um arquivo pode se corromper ou até todos os arquivos podem se corromper. E você fazendo desse jeito, comigo nunca aconteceu de vir arquivo corrompido. Então eu gosto de fazer assim para baixar. Eu sou do estado de São Paulo, quando eu faço para baixar isso, por exemplo, ele cria um arquivo de 1, 2, 3 GB. E aí ele demora aqui mais de hora para gerar esse arquivo. E pode, de repente, a minha internet demorar minutos, como pode demorar hora para baixar esse arquivo. Mas eu prefiro assim porque eu tenho maior chance desses arquivos não virem corrompidos, certo? Então, na nossa aula 2, nós falamos o que eu preciso baixar, aonde eu preciso baixar
e o que eu preciso baixar. Então, eu posso liberar esse link sem problema nenhum, que aqui é onde no Ministério, mas vocês viram que vocês podem colocar no Google Tabiwin e pegar lá o site de transferência, certo? Então, eu já tenho aqui então feito esses downloads. Eu tenho o programa aqui, tenho dentro de cada um, eu tenho os meus arquivos de tabulações, certo? E aí eu também tenho os dados que eu baixei. Com isso no computador, a gente consegue já abrir o Tabiwin e ver algum dado, certo? Eu poderia vir aqui e já fazer uma tabulação para vocês, ó. Deixa eu minimizar aqui e vou abrir o Tabiwin aqui, ó. Para quem conhece, tá aqui o Tabiwin. Para quem não conhece, essa é a carinha do Tabiwin. Então tem os menus acima, muitos vão ficar aqui ó, opaco, ó, mas quando a gente faz a tabulação, ele fica já mais escurinho aqui em negrito para que a gente faça a utilização desses dados, certo? Então eu posso vir aqui e já fazer uma tabulação. Só que eu gosto de mostrar uma coisa para vocês que eu acho bem importante. Porque quando a gente faz uma tabulação, a gente quer uma tabulação mais enxuta, uma tabulação mais consolidada, a gente chama. Então, da mesma forma que tem o BPAI e o BPAC, eu tenho o BPAC consolidado e também tenho as tabulações consolidadas. E como é que eu vou fazer essa tabulação consolidada para que o meu relatório não fique gigante? Então eu vou fazer aqui, ó, deixa eu só maximizar ele aqui, minimizar quer dizer aqui, ó. Para quê? Para que vocês vejam a hora que eu for tabular quantas linhas ele mostrou aqui, ó, quanto eu tabulei. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, e eu vou fazer uma tabulação. Não se preocupe que eu vou mostrar aqui agora, que depois eu vou falar alguma coisa daqui, tá? Mas quando a gente vai fazer tabulação, vai aqui, ó, executar tabulação. Veja que não tem nada, porque eu estou iniciando do zero o Tabiwin, e aí eu tenho que pôr aqui os arquivos de definições. O que são os arquivos? É aquele RD, SP, o RJ e assim por diante que eu falei quando a gente baixou lá. Então eu tenho que vir aqui por a tabulação, então, C, Tabiwin, AIH, SIH, tabulação, e ele me parece aquelas quatro opções, ó. Motivo de erros, reduzidas, rejeitadas e os profissionais, os serviços profissionais. E aí eu escolho um, vou pegar as reduzidas aqui e vou abrir o Tabiwin. E quando eu abro o Tabiwin, ele abre essa cara aqui, ó, que eu preciso alimentar ou solicitar a ele algumas informações. Eu tenho que dizer o que eu quero nas linhas, o que eu quero nas colunas, ou não, posso deixar aqui não ativa e que ele me mostre, não utilize nenhuma informação dessa coluna, e eu preciso escolher um incremento. Então, essas três janelas, vamos dizer assim, eu preciso utilizar. Mesmo que eu coloque não ativa aqui nas colunas, eu preciso informar ela não ativa, para que ela não faça nada. Então, nas linhas, por exemplo, eu quero que ele me mostre os procedimentos. Eu poderia vir aqui e buscar aqui, ó, ficar olhando, lendo aqui, ó, olha quantas opções eu tenho aqui que eu quero que ele me mostre nas linhas, certo? Muita coisa. Mas eu posso vir aqui e apertar a letra P e ele vai para o primeira linha que tem o P e os procedimentos realizados. Mas como eu falei, nessa nossa aula 3, eu não vou falar muito da tabulação ainda, porque é uma coisa importante que eu gosto de mostrar para você não fique um relatório muito grande. O que é? Que é esse aqui, ó, suprimir linhas zeradas. O que quer dizer isso? Eu vou fazer uma tabulação aqui sem checar e checando. E vocês vão ver a diferença do tamanho do relatório. Então o que é isso aqui? Suprimir linhas zeradas. Se eu deixar sem aqui, sem o cheque aqui, ó, chequei e tirei o cheque. Se eu deixar sem, ele vai fazer a tabulação de toda a tabela do DataSUS, ou a tabela SUS, ou do sistema, do SIGTAP, certo? Então eu vou fazer uma tabulação simples aqui, ó, sem suprimir. Vou pegar só os procedimentos aqui, vou pegar aqui a frequência e valor, vou pegar aqui um dado, ó, naquela lá,
Vou pegar aqui, por exemplo, o Espírito Santo e vou pegar um mês, tá? Não vou pegar muito não, só para não ficar um relatório muito grande. Então eu pedi a ele aqui, ó, me mostre nas linhas os procedimentos realizados. Não quero que se você pegue nenhuma informação dessa coluna e me mostre a frequência e o valor total. Quando está escrito frequência aqui é quantidade, certo? Então quando você lê frequência, você sempre imagina a quantidade. Então eu estou pedindo a quantidade e o valor total. Não suprimi as linhas e não fiz mais nada aqui, depois a gente vai falar sobre isso aqui. E vou pegar o mês 9 do ano 2023 do Espírito Santo das Reduzidas e vou executar. Ele abre esse arquivo de log, depois a gente vai falar sobre ele. Eu vou fechar aqui só para mostrar para vocês a questão. Quando eu faço essa tabulação aqui, ó, e não suprimo as linhas, olha aqui, ele gerou um relatório de 5.401 linhas. Olha só, quase 5.500 linhas, 5.400 alguma coisa. E aí ele me mostra tudo aqui, ó, zerado, ó. Quantidade zerada, valor zerado, quantidade zerada. Então, para que eu vou ter uma informação dessa zerada se eu não vou utilizar? Pode ser que alguém te peça um relatório com todas as informações? Pode acontecer. Eu acho muito improvável, mas pode acontecer. Mas, quando a gente faz esse relatório, ele gera todas as informações, ó, desde o 010101, e aí eu vou descendo, 02, 03, 04 e assim por diante até o 08, 03, 01, que é a unidade de remuneração de deslocamento, certo? Então eu poderia desse jeito aqui fazer uma exportação e ter todos os códigos, todos os nomes já da tabela SUS. Se de repente você precisa disso, você já consegue jogar isso aqui para o Excel. Então, agora eu vou fazer essa mesma tabulação, só que eu vou suprimir as linhas. Olha só, 5.401 linhas. E aí eu vou lá, vou fazer essa mesma tabulação. Ó, não mudei nada. Ele está pedindo para eu salvar, não quero salvar. E aí, ó, vou só suprimir. Única coisa, ó. E vou executar. E olhem só, de 5.401, 833 linhas. Então veja que no mês 9 do ano 2023, no estado todo do Espírito Santo, houve 833 tipos de procedimentos. Não é quantidades de IH, é tipos. As quantidades estão aqui, ó. 23.110, desculpe, 23.110 AIHs no mês 9 de 2023, num valor total de 38, quase 39 milhões, certo? Então, essa é uma importância, um dado importante que eu falo, a hora da gente suprimir ou não suprimir linhas, para que fique um relatório não tão grande ou um relatório condensado. Aí depende de cada um e queira fazer do jeito que for, certo? Mas esta é uma sugestão da Diagnóstico e da Planejar. Na nossa quarta aula, efetivamente a gente vai fazer uma tabulação. Então a gente já vai ver a produção efetiva de uma unidade num período específico. Como que a gente faz isso? Agora sim eu vou lá, ó, em arquivos. Vocês viram que antes estava ofuscado e agora está em negrito. Por quê? Porque eu tenho um dado aqui, ó. Eu tendo um dado aqui, o menu aqui abre várias opções, ó. Tá mais em negrito, várias opções, gráficos e assim por diante. Então, quando eu venho no arquivo, executar uma tabulação, então eu vou fazer uma tabulação, eu tenho que executar. Executar uma tabulação, e aqui ele me pergunta, o que você quer tabular? Motivo de erro, as reduzidas, as rejeitadas ou os serviços profissionais? Vamos fazer aqui da reduzida e vamos fazer exatamente desse mês, desse ano de 2023 do Espírito Santo. Só um exemplo. Então a reduzida, vou pedir para abrir. Ele pergunta se eu quero salvar porque eu tenho uma tabela embaixo. Se você quiser salvar, você salva, dá um nome que você quiser, onde você quiser, e a gente vai mostrar isso também. Mas eu não vou salvar no momento, porque eu estou fazendo só a explicação para vocês. E aí ele vem com aquela tabulação anterior. Então, ó, eu vou fazer a tabulação para quê? Eu quero que você me mostre os procedimentos realizados com sua quantidade
e o seu valor total. Nas colunas, eu não quero que você me faça nada. É mais ou menos como se você estivesse fazendo uma conversinha com o Tabuin. Que período? Eu quero o período de 2023 de todos os arquivos que eu baixei. Neste caso aqui, eu tenho os arquivos até o mês 9, certo? E até onde o Ministério liberou até em dezembro de 23. As linhas eu vou suprimir. As colunas, por padrão, o Tabuin já traz suprimidas e a gente nem mexe nisso aqui. Aqui nas seleções disponíveis não é o momento de eu falar ainda. Depois a gente vai falar o que eu vou jogar aqui para seleções ativas. Então eu vou fazer essa tabulação. Eu quero os procedimentos com sua quantidade e seu valor total de todo esse período, de janeiro a setembro de 2023. E vou executar. Quando eu executo, ele me dá esse log. O que quer dizer esse log? Aqui está me dizendo o seguinte: aonde eu peguei os arquivos de definição, aqueles arquivos lá de tabulação, certo? Então, quando a gente faz essa tabulação, ele abre esse log. E agora sim a gente vai falar o que é esse log. Então, o que ele me diz aqui, ó? Aonde eu peguei o arquivo de tabulação. Lembra que eu falei daquela estrutura, ó? C, Tabuin, AH no caso, a pasta tabulação e aonde ele pegou o arquivo de tabulação. Na segunda linha, aonde ele pegou os arquivos de dados. O que eu pedi na linha? Ó, os procedimentos realizados. No incremento eu pedi a frequência e o valor total. E aqui, ó, suprimir as linhas, as colunas suprimidas também, que é por padrão. Quais os arquivos que ele fez a tabulação, quantos processamentos, veja aqui, ó, 213.581, 213.581. E qual o tempo percorrido para ele fazer essa tabulação? Como eu falei, a gente pegou um estado um fluxo menor do que os estados maiores, então ele fez rápido, ó, 1 segundo para 2 segundos, certo? Então, esse dá uma definição do que aconteceu para você ter certeza se é isso que você pediu, certo? Você pode, de repente, copiar isso aqui, ó, e jogar para um arquivo de bloco de notas e guardar uma próxima tabulação que você vai fazer, você faça igual. Porém, também vou dar uma dica de como você salva essa tabulação de um jeito melhor, um jeito mais fácil, tá? Mas por enquanto a gente vai fechar esse log e aqui a gente tem a tabulação efetiva do estado do Espírito Santo até o mês 9 de 2023. E aqui que ele nos diz aqui, ó. Vou abrir um pouco mais a tela aqui, ó, para a gente ver um pouco melhor. Aqui, certo? O que ele nos mostra aqui, ó? Os procedimentos, eles estão em ordem numérica, como se fosse de A a Z, tá? Mas no caso é numérica de 02 e pode ser que tenha até o 05 aqui, que no caso é transplante. Vamos ver a última lá, ó, 05, ó, que no caso foi transplante. Então, nós temos os procedimentos principais das AHs, certo? Aqui com suas quantidades que foram realizadas no estado todo com os seus valores. Então, aqui, por exemplo, você consegue ver, por exemplo, qual o valor médio de uma AH no estado. Então, aqui você já consegue ter um parâmetro do seu faturamento. Então, eu posso pegar, dividir o valor pela quantidade e ter o valor médio. E depois você pode fazer isso com a sua unidade específica e ver se você está no valor médio do seu estado ou não. E também você pode fazer essa mesma tabulação com outros estados, com outra unidade, e aí você vai ver como é que está a sua unidade. Se ela está no parâmetro, na média no estado, no país, se está baixo, se está alta, se está boa, e assim por aí você faz isso e aí você vai tomar
as definições que você tem que mexer no seu faturamento, na sua produção e assim por diante. Uma coisa que o Tabinho já faz aqui, ó, eu posso, por exemplo, criar uma nova coluna aqui com o valor médio dentro do Tabuin. Eu, particularmente, prefiro fazer tudo isso aqui no Excel. Lá no Excel a gente joga tudo para lá e faz as fórmulas, mais, menos e assim por diante, para quem mexe no Excel. Eu trabalho bastante com Excel, tenho um Excel avançado, então lá eu consigo fazer várias fórmulas e exportação e tudo mais. Mas como é que a gente pode criar uma nova coluna aqui, ó? Eu posso vir aqui, por exemplo, aqui em operações, ó, e vir aqui, ó, dividir. Quando eu clico em dividir, ele me pergunta qual é o numerador. O meu numerador é valor total, certo? E aí eu dou OK, ele fala, e qual é o denominador? Você vai dividir aquele valor total por quê? Pela frequência. E eu dou um OK aqui, e ele cria essa coluna chamada coeficiente. Ah, André, mas sumiu a outra coluna. Não sumiu. Ela está aqui, ó, do ladinho. Você vai dar uma seta do lado e ela aparece. Isso aí é uma coisa que o Tabuin acontece, sempre aconteceu, e não sei se vai arrumar um dia. Então, aqui você vai ver, por exemplo, qual é o valor médio de uma RH. E aqui você faz o comparativo da sua unidade. Você faz essa tabela, cria da sua, junta, e nós vamos fazer isso também, pegar uma unidade, juntar com outra e fazer comparativo. Isso durante o nosso curso a gente vai fazer isso aí. Então eu pego, por exemplo, aqui, ó, tratamento de anemias outras. Então o valor médio, ó, 1.499, um valor médio da EH. Posso baixar para uma outra aqui, ó, e pego um tratamento de Parkinson, por exemplo, ó, teve 7 no estado todo, um valor de R$800. Posso pegar uma outra aqui, por exemplo, ó, choque cardiogênico, 72 no estado, valor de 4.500, um valor alto. Por que é a diferença? Aqui o muito provável que teve várias diárias de UTI. E aí é outra coisa que eu dou uma dica. Quando você vai fazer um comparativo com outra unidade, veja procedimentos que normalmente não se vai para UTI. A gente pega principalmente cirurgias, uma policistela, uma hérnia, assim você vai ter um parâmetro. Porém, quando a gente vai fazer a exportação dos serviços profissionais, a gente consegue jogar isso lá para o Excel, também é possível você tirar as diárias de UTI. Então aí você vai ter efetivamente só os procedimentos sem as diárias. E aí você vai ter efetivamente qual é a produção sua e a produção da outra unidade. Como é que a gente faz isso? A gente vai exportar isso na aula 7, exportar os serviços profissionais lá para o Excel. E lá a gente vai conseguir eliminar algumas coisas, certo? Então, nessa nossa aula 4, nós fizemos já uma tabulação. Só que nós pegamos um período grande, pegamos no caso 9 meses, e ele me deu aqui os 9 meses juntos. Ah, André, mas agora eu quero ver isso aqui da minha unidade. A minha unidade é o Quinés número tal. Beleza, posso fazer isso aqui, ó. Posso vir aqui, ó, fazer essa mesma tabulação, eu não vou mudar nada, não vou salvar. E eu quero saber da minha unidade, você fez o estado todo. Ok, como é que eu vejo só da minha unidade? Eu tenho que vir aqui, ó, seleções disponíveis, e eu tenho que encontrar aqui a minha unidade ou a sua unidade, como preferir. Como é que eu encontro isso? A sua unidade não vai estar aqui, mas vai estar aqui o estado, seu estado. Então, como eu peguei aqui, ó, Espírito Santo, eu também tenho que vir aqui jogar as unidades do Espírito Santo aqui. Então eu vou procurar aqui, ó, hospitais Espírito Santo. E aí você vai selecionar o seu estado ou o estado da unidade que você quer olhar e vai incluir ela aqui em seleções ativas. Como é que eu incluo? Aqui, ó, incluir. Ele pula para cá, hospitais Espírito Santo. E aqui sim eu vou achar a minha unidade. Vou pegar uma unidade aqui, pegar aqui, ó, Vitória, Santa Casa de Misericórdia Vitória. Deve ser uma produção boa, acredito eu. Uma outra dica: quando você faz
seleções ativas aqui, clica fora e clica na sua unidade. Por quê? Porque é um outro bug que existe no Tabuin, que quando você seleciona ela simplesmente a sua unidade e não clica fora, clica dentro, ele fica agrupado com uma outra unidade, que normalmente é a primeira unidade aqui em cima. E aí, então você clica fora e clica na sua unidade para dar aquela limpada, vamos dizer assim. E aí eu vou executar aqui, ó. Vamos dizer que a minha unidade é essa. Vamos ver até se tem produção nessa Santa Casa, que pode ser um KNES muito antigo. Esse KNES pode ter mudado. Mas vamos executar aqui, ó, 2023, os procedimentos realizados com sua quantidade e valor. E vou executar e vamos ver. Ela tem produção. Aqui, ó, beleza. Então, ó, aquela definição, aonde eu peguei a tabulação, aonde eu peguei os dados, o que eu pedi na linha, aqui a linha, o que eu pedi no incremento, se eu suprimir as linhas, qual o KNES, qual a unidade que eu escolhi. Você vendo que é uma informação nova, na outra tabulação, no outro log não tinha isso aqui. Quais os meses, quantos e qual o tempo. Posso fechar. E aí eu tenho aqui ó, a produção da Santa Casa de Vitória do ano de 2023 até o mês 9. Olha aqui, ó, 8.694 AEHs, 18 milhões e 600 praticamente. Quando eu falo 8.694 AEHs, isto não quer dizer que são 8.694 internações. Por quê? Porque dentro de uma internação eu posso ter outras AEHs. Se você não sabe como é que você faz isso, entre em contato com a gente, que a gente está montando um curso de faturamento e a gente vai explicar tudo isso, que pode aumentar muito o seu faturamento. Então, quando eu tenho essa produção aqui, ó, e eu venho aqui e clico aqui em cima da palavra frequência, ele vai ficar em ordem crescente. Se eu clicar novamente, em ordem decrescente. Da mesma forma, no valor total, eu clico de novo e assim por diante. Então, quando eu clico aqui na ordem de frequência e fica o maior total, eu vejo aqui, ó, que o que mais se faturou no ano de 2023 até o mês 9 na Santa Casa de Vitória são os outros procedimentos em cirurgias sequenciais. Veja só que eles batem forte em cima disso, hein? Olha, eu vou pegar uma outra opção aqui, ó, cirurgias múltiplas. Eles batem forte em cima disso aqui. Por quê? Porque muitas vezes eu faço uma cirurgia e acontece de fazer outra, ou outra, até 5, 6 e assim por diante. E aí o faturamento vai lá e faz as várias cirurgias. Acima da quinta cirurgia você abre uma nova AH com fechamento com o código 51 e assim por diante. Então, muitas unidades não faz isso. Vai lá, faz uma cirurgia, duas cirurgias no mesmo ato anestésico e fatura só uma e você perde uma segunda. Então isso acontece muito, tá? E a gente vai mostrar isso no nosso curso também. Então, quando eu vou no segunda opção, ó, tratamento clínico em paciente oncológico, 378 com um valor de 411 mil e alguma coisa. Quando eu vou deixar aqui em ordem de código, aqui, ó, em procedimentos realizados, em código, e eu vou descer lá embaixo. Vou lá na última opção. Eu vejo aqui, ó, 0416. Este é uma unidade que atende oncologia. Ele faz cirurgias oncológicas, ó. Tudo que é 0416 é a cirurgia oncológica. Isso tem tudo também no SIGTAC. Então eu tenho aqui, por exemplo, a quantidade do mês do ano de 2023 até o mês 9 da Santa Casa de Vitória. Mas André, isso aqui tem uma junção, você fez um consolidado de 2023, eu preciso saber de mês a mês. Teve um mês que o médico X não estava trabalhando e a produção foi 0. Como é que eu faço isso? Essa média está certa ou está errada? Vamos fazer mês a mês, certo?
vou lá e vou fazer a executar a tabela, executar a tabulação, vou continuar com as RDs, vou abrir, não vou salvar. Quando eu quero ver mês a mês, eu vou ter que fazer uma pequena mudança nesse layout, vamos dizer que assim. Eu vou manter aqui os procedimentos realizados, certo? Só que agora eu vou ter que usar essa informação aqui nas colunas. Eu vou ter que pegar aqui mês a mês. A gente faz chamar. E aí eu tenho duas opções. Eu tenho aqui mês a mês. Quando eu apresentei essa EH, quando eu apresentei, lembrando que eu posso apresentar essa EH com 3 competências atrasadas, e se essa EH voltar, eu ganho mais 3 meses. Então, se uma EH voltar rejeitado alguma situação, eu ganho 6 competências, lembre disso. Então, eu posso fazer a tabulação por processamento quando eu apresentei, como eu posso vir aqui, ó, e pegar por internações. Aí efetivamente o Tabiwin vai mostrar, ó, esse paciente foi apresentado lá na frente, mas ele efetivamente ficou internado no mês X. Eu acho que esse é o relatório mais assertivo a se usar. Quando o seu gestor te perguntar, pedir, olha, eu quero um procedimento mês a mês, é uma pergunta a fazer para ele. Você quer o faturamento quando foi apresentado ou quando foi internado? E aí ele vai te dizer e você vai explicar para ele. Internado efetivamente no mês que o paciente ficou internado. Processado é aquela quando eu apresentei essa AH para o Ministério. E eu tenho um prazo até de 6 competências. Então isso pode variar muito. Quando você vai principalmente pedir dinheiro para uma unidade, você tem que mostrar efetivamente o que aconteceu. Por isso que eu digo que quando você utiliza a internação, é um relatório mais fiel. Lembra que eu falei para vocês, quando eu utilizo aqui, ou se eu não falei, me desculpem, mas quando eu utilizo essa informação aqui, alguma informação aqui, eu não posso utilizar duas informações aqui. Eu vou mandar executar aqui, ó, e ele vai me dar essa informação, ó. Múltiplas colunas é incompatível com os múltiplos incrementos. Então eu não posso ter opção aqui e duas opções aqui, ou mais de uma opção aqui. Aqui eu tenho que escolher uma só. Então eu quero a frequência. Então quando eu vou fazer um relatório mês a mês, quando eu utilizo aqui vários meses, eu vou ter que fazer uma tabulação com a quantidade. E aí, se você também quiser o valor dessas EHs, você vai ter que fazer outra tabulação e depois juntar essas duas informações. Dá para juntar isso dentro do Tabiwin? Dá. Nós vamos fazer agora, certo? Então eu venho aqui, ó, procedimentos na linha. Na coluna eu quero que ele me separe mês a mês de internação. Eu vou fazer um teste aqui, ó, antes de eu fazer esse mês a mês aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, ano, mês de processamento. E vou pegar um mês, mês 9, certo? Não, vou pegar mês 5 aqui, ó, mês 5, que eu tenho espaço para lá e espaço para cá. Então, tudo que foi apresentado no mês 5. Então, pode ser que tenha EH do mês 4, mês 3, mês 2, mês 1 e assim por diante, até 6 competências para trás. E eu vou executar. Quando eu executo, ó, aqui eles efetivamente fazem dentro do mês, certo? Vou pegar um outro caso aqui depois, então só para mostrar para vocês como é que pode acontecer. Então aqui a gente vê que eles trabalham dentro da regra, que é apresentar dentro do mês. Existe dentro da regra não, né? Dentro do padrão deles. A regra é que você pode apresentar com 3 meses de competência e mais 3 meses depois. Então eu vou vir aqui, ó, mês a mês, e vou pegar aqui de janeiro a 9 em processamento. Vamos ver se apareceu alguma coisa diferente aqui, ó. E vou executar. E aí eles trabalham dentro do padrão, muito interessante, tá? Vou dar aqui, ó, vou diminuir essa coluna aqui só para a gente
ter um visual melhor. Aqui, ó. E aí eu posso, aqui, ó, janeiro, fevereiro até setembro. Aqui é uma unidade que a gente vê que eles não deixam as AHs atrasadas. E isso é muito interessante, por quê? Para que você tenha efetivamente o seu valor debitado na conta, principalmente quando é uma unidade filantrópica e assim por diante. Então eles fazem mês a mês para que não fique nada atrasado. Então, mas eu vou fazer, vamos ver aqui, ó. Você vê a quantidade aqui na parte de processamento. Eu vou fazer essa mesma tabulação quando eu vou pegar aqui a internação. Vou descer aqui e vou pegar a parte de internação e vou executar. E aí vai dar, olha só aqui, ó, olha a diferença aqui. Vou diminuir aqui, ó, para a gente ter um visual melhor. E veja que, lembra que eu peguei os arquivos de janeiro a setembro? Olha as internações aqui, ó, dezembro, novembro, outubro e setembro. Então, essas AHs aqui podem ser que tenha sido apresentada em janeiro ou em fevereiro, a de outubro pode ser em março, a de novembro em abril e assim por diante. Então, essa é uma diferença de você fazer um relatório com a internação, no mês que você foi internado, ou no mês que você fez o processamento, certo? Então, como eu digo, eu gosto de utilizar esse aqui, ó, mês de internação, porque eu acho que é o mais fiel do que aconteceu efetivamente na unidade. Aquele de processamento atrasado, vamos dizer assim, pode acontecer dentro do faturamento, dentro de algum setor que segurou o prontuário por alguma coisa, por algum motivo, alguma nota fiscal que está faltando, até que chegue a informação que o faturamento dê sequência. Mas, quando eu faço isso aqui mês a mês, que é a nossa aula 5, eu tenho aqui as quantidades. Como é que eu faço para ter os valores aqui? Eu tenho que fazer uma nova tabulação e ir lá pedir o valor. Como é que eu faço isso? Eu não consigo, do jeito que está aqui, fazer uma nova tabulação. Eu tenho que salvar essa tabulação e fazer nova e depois juntar. Então vamos lá, vamos salvar. Ó, arquivo, salvar como? Salvar como? Ele vai me perguntar aonde você vai salvar. Eu posso vir aqui, ó, turma 4, vou colocar aqui, ó, aula 1, mês a mês, quantidade. Posso dar o nome que eu quiser e posso salvar aonde eu quiser. E vou salvar, ele vai me salvar um arquivo de tabela. Pronto, já salvou. E agora eu posso vir aqui, ó, fazer esta mesma tabulação com o valor. Não mudei nada, só aqui, ó, e vou executar. E ele vai criar aquela mesma tabulação. Vou diminuir só para ficar o visual aqui, ó. Só que agora com os valores. Eu posso vir aqui e já incluir a tabela com a quantidade, mas eu gosto de salvar. Então eu vou lá, salvar. Posso aqui, aula 1, mês a mês, quantidade. Eu mudo e coloco o valor. Então eu já vou ter, ó, a quantidade aqui, vou ter as duas, valor. Para quê? Para mim não perder, uma hora eu preciso usar isso aqui de novo e assim por diante. Então, quando eu salvo essa tabela, inclusive eu dou um nome sugestivo. Eu posso colocar um nome mais grande. Gosto de usar o underline para que seja considerado uma letra para o Windows, né? Então eu posso colocar aqui IH underline mês a mês underline mês de 2023 do que nestal. O nome é sugerido, pode pôr nome grande, não tem importância. E aí você cria o outro, um com quantidade e outro com valor. E agora eu posso juntar essas duas informações. Como é que eu junto? Aqui em arquivo eu vou incluir tabela. Eu não tenho aqui os valores, eu quero incluir agora as quantidades. Incluir tabela. E a quantidade está aqui, ó, aquele nome sugerido, sugestivo que eu falei, que você dá o que você quiser. Eu gosto de utilizar sempre a palavra quantidade e sempre a palavra valor.
para fazer essa diferenciação. E aí eu clico aqui na quantidade e mando abrir. Ele faz o que ele tem que fazer. Vou diminuir aqui só para a gente ver. E aí eu tenho aqui, ó, os valores, ó, aquele nós são de setembro, atrasado, até o total. E eu posso vir aqui e eu tenho as quantidades. Ele junta mês a mês? Não, ele não junta, porque ele não sabe o que é essa coluna. Ele não sabe que essa tem referência com aquela outra, essa, aquela. Eu posso fazer aqui dentro do Tabuin essa mudança manual. Não tem como fazer automática. Mas também posso exportar isso aqui para o Excel e fazer lá. Mas eu posso, como a gente está falando de Tabuin, eu posso vir aqui, ó, mover colunas. Quando eu clico em mover colunas, ele me pergunta qual coluna você quer mover. Então eu venho aqui, ó, setembro de 22, ok. Para onde você vai mover? Eu quero mover junto com setembro de 22. E eu dou ok e vem aqui, ó, setembro de 22, setembro de 22, a quantidade e o valor. Vou colocar outubro aqui, ó, junto com outubro. Quadro, mover colunas. Vou lá em outubro, junto com outubro. E aí eu tenho aqui, ó, quantidade e valor de outubro. Como eu já falei, eu particularmente gosto de trabalhar com isto dentro do Excel. Posso exportar desta forma para o Excel, como eu posso salvar tudo isso aqui antes de eu fazer a tabulação. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa salvar, não se preocupem. Mas eu quis mostrar aqui que é possível você fazer mês a mês. Ah, André, mas você falou em exportar para Excel, mas você não mostrou ainda. Vamos fazer aqui, ó, do jeito que está aqui, ó. Se eu vir aqui clicar aqui, ó, abrir essa tabela no arquivo de planilha padrão, ó, vou abrir de novo. E aí eu clico. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar todas as informações que estão aqui, inclusive no caso aqui, as duas colunas setembro e outubro juntas, todas as informações e vai jogar para o Excel. Tá aqui. É rapidinho, é um arquivo, não é um arquivo grande. Uma dica: quando eu faço isso, ele vem em modo protegido. Eu não consigo fazer nada aqui. Tem como mudar essa opção? Desculpa. Tem. Você vai lá no arquivo do seu Excel e assim por diante, lá tal, no mais aqui, e aí você consegue fazer essa opção. Eu nunca fiz, tá? Eu prefiro vir aqui, selecionar tudo, botão direito, copiar, arquivo, novo, colar, minimizo ele e fecho esse. Para quê? Fechei sem querer, mas eu tá aqui, posso colar aqui. Por quê? Quando eu fecho ele, já estava salvo aqui, eu errei. Quando eu fecho aquele lá, ele deixa de ter um vínculo desse arquivo com aquele arquivo. Se aquele arquivo está aberto e eu começo a utilizar ele, ele fica muito pesado, tem algum vínculo que ele segura. E aí eu tenho aquilo, ó, aqui, ó, os procedimentos com o seu código, ó, setembro, outubro e novembro. Nós não juntamos outros. Para quem mexe com Excel, inserir, copiar, colar, aí você vai do que você preferir. Se você prefere fazer assim, manual, ou fazer lá no Tabuin, aí depende de cada um, certo? Então, nesta aula 5 eu mostrei para vocês como é que a gente pode fazer a tabulação mês a mês, tá? Deixa eu excluir tudo isso para a gente utilizar depois de novo, certo? Então eu consegui salvar uma coluna, uma tabela, salvar outra tabela e incluir uma com outra. Na nossa aula 6, eu falei como eu posso exportar desses dados para que utilizamos no nosso programa de planilha, no caso Excel, no BR Office e vários outros que possa ter dependendo da unidade. Como é que eu faço essa exportação? Só clicando aqui? Não. Porque quando eu clico aqui, ele salva exatamente essa cara. De repente eu quero
todos os dados da coluna, eu quero da RH, desculpa. Eu quero todas as informações, eu quero o número da RH, eu quero data de nascimento do paciente, eu quero o dia da entrada, dia da alta, qual CID, qual procedimento, qual o valor. Então eu vou ter todas as opções da RH. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui, executar tabulação, vou manter as reduzidas ainda, não vou salvar, e tenho essa cara, porque nós fizemos essa última tabulação. Quando eu vou salvar uma informação que eu vou exportar, eu não preciso aqui em cima, nessas 3 janelas aqui, eu não preciso fazer nada. Ó, eu posso deixar tudo aqui na primeira linha aqui, ó. Inclusive quando eu fizer assim vai dar um erro, porque não tem essa informação aqui nas linhas. Vai dar um erro, vocês vão ver. Ele vai me dizer que não tem dado nenhum, mas ele vai me mostrar os dados, certo? Vou manter esse hospital aqui, o Hospital de Vitória, que a gente estava utilizando ele. E aí ele tem aqui, ó. E vou pegar 2 meses, tá? Se eu pegar 2 meses, vocês conseguem fazer outros meses mais juntos. Só para não ficar um relatório muito grande. Então, ó, não fiz nada aqui, não fiz nada aqui, nada. Selecionei uma unidade, selecionei o mês e quero salvar. Antes de salvar, eu vou fazer executar. Eu vou executar, ele me dá isso aqui, ó. Olha que grande informação que ele me deu. É na região sudeste, Espírito Santo, número tal. Só que quando eu vou fazer a exportação, eu tenho que checar aqui, ó, salvar registros. Então, quando eu clico aqui, ó, salvar registros, ele vai me perguntar primeiro, qual o nome do arquivo que eu quero salvar e aonde eu quero salvar, da mesma forma que a gente faz com os outros programas que a gente utiliza. Então, quando eu mandar executar aqui, ele vai me dar uma janela perguntando qual o nome do arquivo e aonde você quer salvar. E aí eu vou executar, ó. E aí ele me pergunta aqui, ó, qual o nome do arquivo? Eu vou pôr aqui, ó, Vitória 2023 AH tudo. Por quê? Eu estou salvando tudo. Eu não estou fazendo nada aqui, ó. E aí eu vou salvar. Quando eu clico salvar, ele me dá essa outra janela, me perguntando o quê? Quais as colunas, quais os dados da AH eu quero salvar. Mas eu vou ficar selecionando, eu posso salvar tudo. Ah, não, eu quero só o ano, mês, número da AH. E aí aqui uma seleção é sua. Você pode ir aqui selecionando um a um, como você pode vir aqui e jogar tudo para cá. Olha quantas colunas a gente tem. Muitas, muitas colunas. Acho que são 132, se não me engano. E aí eu vou dar OK. Quando eu vou dar OK, aí ele vai fazer toda aquela tabulação e vai salvar o arquivo. Ó, tabulei, deu o mesmo log. Olha a informação que deu aqui. 2 linhas, quer dizer, uma linha. Só falou da região e do estado. Posso fechar, mas olhem aqui quantos dados ele vai me salvar. Tudo isso aqui está no arquivo. Onde está esse arquivo? Na C, TabWin. Eu salvei nessa tabela, nessa pasta, turma 4. E o nome, Vitória 2023 RH tudo.dbf, que é do DBase, que é utilizado dentro do TabWin. E aí eu posso selecionar aqui várias opções, ó. Eu posso utilizar em CSQL para quem mexe com banco de dados, XML e assim por diante. E aí eu tenho essa opção CSV, que é onde eu vou abrir dentro do Excel. Onde que eu vou salvar? Que nome que eu vou salvar? Quando você clica aqui em CSV, automaticamente ele salva na mesma pasta que você salvou o DBF, com a diferença de ter DBF para CSV. E aí eu clico em cima e ele já salvou. Rapidão. Como eu falei, cada mês, cada ano, cada estado pode demorar um pouquinho mais, depende do volume de produção. E aí, como eu salvei, eu posso fechar. Vou minimizar meu TabWin e tenho aqui meu Excel limpo. E aí eu vou importar esses dados. Ó. Eu posso vir aqui em dados, do arquivo de texto ou do text CSV, depende do seu Office ou do seu BR Office, assim por diante, mas
sempre é um padrão de dados e texto. Clico, ele vai me perguntar onde está esse arquivo, onde você salvou. Aí você vê onde você salvou, que você vai fazer a busca daquele arquivo, né? Eu salvei aqui em C, Tabuin, turma 4, e ele está aqui, ó, Vitória 23 AH tudo. Vou importar, ele vai me trazer esses dados para o Excel. Eu não importei ainda, que ele vai fazer o que? Uma leitura de qual o delimitador desse arquivo. E eu sei que o Ministério faz essa delimitação por vírgula, certo? Então o Excel já viu aqui que a vírgula vai separar cada coluna. Ele já me separou, eu posso carregar. E aqui ele vai fazer uma conexão com o banco, vai criar aqui, ó, 2.235 linhas carregadas. Posso fechar aqui. E aí eu tenho aqui todos os dados de uma EH reduzida. O estado, o ano, o mês. Lembra que a gente fez 2 meses? Eu posso vir aqui no filtro, ó, 8 e 9. Qual a especialidade dessa EH? Qual, aqui fala CGC, porque é muito antigo. Então, qual o CNPJ? Qual o número da EH? Ah, André, mas esse número veio estranho. Veio estranho sim, aí é conforme o Excel leu. Você pode vir aqui, formatar, mudar ele para número, sem casa decimal, 0, ok, e eu tenho aqui o número da EH. Vou ter o CEP do paciente, vou ter o município de residência, vou ter a data, o sexo e assim por diante. Olha quantas informações. Qual o tipo de AH, qual o tipo de UTI, quantos dias de acompanhante, vai me dizer aqui quantas diárias de UTI, qual procedimento foi solicitado, que a gente sabe que você pode solicitar um e realizar outro, qual realizado, qual o valor. Aqui o Ministério não nos traz vírgula, por causa daquele delimitador, por isso que aqui não tem. Então aqui você tem que fazer uma formulazinha para você ter o valor aqui no caso de 10,88, certo? SADT valor, valor de sangue, valor de várias opções de ultrassom e assim por diante. Valor de UTI, que data internou, que data saiu, qual o CID principal, certo? Qual o tipo de cobrança, qual a sua gestão, o município que realizou, qual a idade do paciente, quantos dias, mesmo que você tenha informação da entrada, da admissão e da alta, quantos dias esse paciente ficou internado, lembrando que aqui são os dias, ele conta do primeiro ao último dia, e quando a gente fala em permanência de faturamento, o último dia não se conta. Se teve óbito ou não, a nacionalidade do paciente, se for eletivo ou urgência. Então eu tenho muitas informações, todas as informações que eu digitei na EH. Então vejam que são muitas colunas, o procedimento secundário, o CID secundário. Então com essas informações em mãos, você consegue fazer gráficos, tabelas dinâmicas e assim por diante para você apresentar isso ao seu gestor, certo? E isso nós mostramos para você na aula 6. Na nossa próxima aula, que é a nossa 7ª aula e é o nosso último assunto de hoje, nós vamos fazer essa mesma exportação e importação para Excel, só que com os dados dos serviços profissionais. Vejam só uma situação. Quando eu fiz essa exportação das AHs reduzidas, eu vou lá embaixo, aqui, ó, e veja que teve 2.236 linhas. Então eu vou ter 2.235 AHs, porque a primeira linha é os nomes das colunas, certo? Tá aqui, ó.
E aí, quando eu vou fazer essa mesma exportação dos arquivos SP, nós vamos ver quantas linhas deu. Vou até apagar aqui para não ficar mais carregando, aqui ó, excluir, e vou lá fazer. Vou aqui ó, arquivo, executar tabulação, vou mudar aqui ó, para arquivo SP, não vou salvar. E quando eu abro o arquivo SP, praticamente é a mesma cara, mas tem algumas outras funções um pouquinho diferente aqui. Mas no caso, como nós vamos fazer a tabulação bem parecida, ó, procedimento, certo? Não ativa, frequência e quantidade de ato. Como eu falei para vocês, eu vou salvar, eu não preciso ficar selecionando nada. Eu posso deixar tudo na primeira linha. Só que aqui, lembra que eu escolhi uma unidade? Eu vou escolher a mesma unidade, certo? Vou pegar lá Santa Casa de Vitória. Estou descendo aqui, ó, e eu tenho que achar aqui o Espírito Santo. Vamos ver aqui para cima, não. Eu tenho que escolher, achar aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, incluir, e ela já vai estar aqui. E vamos aqui, ó, Santa Casa de Vitória. Clica fora, clica nela. Vou pegar aqui, ó, AEH, dados, Espírito Santo, ele já busca. Lembra que eu peguei 8 e 9, que foram 2 meses só? Vou fazer essa mesma tabulação e vou salvar aqui, ó. Eu vou executar, ele vai perguntar o nome. Eu vou dar só um aqui, ó, SP, só para dividir o que era das reduzidas do SP. Vou salvar. Vou jogar todas as colunas. Vejam que são menos colunas, são 30 e poucas. Vou dar OK e ele vai fazer a tabulação. Dá aquele log, a mesma informação, 2.232. Vou salvar em CSV. Vai salvar onde? Tabelin, onde eu quis salvar, onde eu escolhi. E vou salvar o CSV. Olha que demorou mais um pouquinho, mas foi rápido e posso fechar aqui. Vou minimizar e vou importar aquele arquivo lá. Aonde que eu salvei? No mesmo lugar, ó. Lembra que eu coloquei o SP? Aqui, ó, SP, e vou importar. Como é um arquivo SP, tem todos os dados da EH. Então pode ser que demore um pouquinho mais. E já posso carregar aqui, ó. Vou carregar e ele vai carregando aqui as minhas linhas dos serviços profissionais. Vou lá embaixo só para mostrar para vocês, ó. Aqui, aqui. 32.199 linhas. 32.199. Quando a gente fez a EH reduzida, eram 2.236 linhas. Agora deu 32.199 linhas. Então veja que é um relatório mais abrangente e bem maior. Nós pegamos só 2 meses de uma unidade. E aí eu tenho a mesma coisa, ó, quem o gestor, a unidade, o estado, o mês, ó, aqui, ó, mês 8, mês 9, ó, mostrando de novo. Qual o CNES, qual o número da EH, a mesma coisa, eu posso vir aqui, formatar, passar para números sem casa decimais, e eu tenho o número da EH, qual o procedimento realizado, qual o procedimento da primeira linha, qual a data de internação, qual a data de saída. E aqui tem a diferença, ó, que eu tenho o procedimento realizado, mas eu tenho qual foi o ato. O que é o ato? São as linhas secundárias, os exames, os diários de acompanhante, diário de UTI e assim por diante. Depois eu vou fazer um filtro de um EH só aqui, ó. E aí eu vou ter aqui também, ó, se teve nota fiscal, ó, material, nota fiscal. Material, nota fiscal. Valor, município do paciente. Vou ter aqui, ó, o documento que o profissional realizou. Então veja que é um dado aberto isso aqui. Isso aqui ninguém está escondendo. A lei de proteção de dados, ele diz o seguinte: eu dou uma informação.
E quando eu vou, como é que eu sei que profissional que é esse? Só quem trabalha na saúde vai ter acesso. Então, eu vou ter que ir lá no cartão SUS e descobrir quem é esse profissional. Tem o CBO, ó, o CBO está aqui, ó. E aí você consegue ter outros dados. Se utilizou o serviço de classificação, o ALCID, então eu vou ter outros dados além daqueles das AHs reduzidas. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma AH. Está tudo filtrado aqui, eu vou pegar essa final 8883. Que informação eu tenho nela? Olha só que AH grande. Ó. Olha que AH grande. 62 linhas. Essa EH. O que tem nessa EH? O procedimento principal está aqui, ó. 0304, 0304, 10002, dígito 1. Quando internou, quando saiu. E aqui eu tenho os atos. Eu tenho o procedimento principal, eu tenho o TI, depois eu tenho o procedimento principal de novo, que ele dá, por padrão, ele mostra 2 vezes, tá? Não sei porquê, mas o CZH mostra. E aí eu vou ter os exames, vou ter consulta, vou ter várias outras coisas que aconteceu dentro da EH. Então aqui é uma informação importante para ver se você está digitando tudo o que acontece ou se não. Tem unidades que digita só o que tem valor. Tem a unidade que não digita, que tem valor, perde dinheiro. Tem a unidade que digita tudo. Para o Ministério, ele pede, digite tudo se você tem condição. Principalmente se você tiver sistema próprio. Então, por quê? Porque o Ministério quer saber efetivamente a sua produção. Ele não quer saber só o que você tratou. Ele quer saber também qual o exame que você fez no paciente, se ele utilizou algum medicamento que está na tabela SUS. Ou quando você coloca uma OPME, você coloca nota para quê? Para você ter rastreabilidade. Vamos dizer que aconteça de um material que você inseriu no paciente e o material aparece lá com uma infecção, um problema, um recall, vamos dizer assim, e aí você, pela rastreabilidade por aqui, por exemplo, você consegue puxar a nota fiscal, aonde foi esse paciente, que o laboratório vendeu para você com a nota fiscal 1000. Você digitou que o paciente utilizou o material da nota fiscal 1000, tal material. E aí eles fazem a rastreabilidade, vai atrás do paciente para trocar esse OPME, da mesma forma que teve a troca das próteses mamárias francesas há uns anos atrás. Certo? Então, a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula ao vivo, novamente eu peço desculpas a vocês que estão assistindo até o final agora, peço desculpas que quando eu gravei essa aula ficou sem áudio. Se alguém quiser, eu tenho essa aula, mas ela está sem áudio, então não dá para ouvir, e eu peço desculpas, por isso eu quis fazer novamente essa aula e eu mostrando até a aula 7. Então, novamente peço desculpa a vocês, agradeço quem pôde assistir, quem assistiu e quiser falar para o pessoal no grupo que não assistiu sobre o que é, fique à vontade. Dúvidas, coloquem no grupo, eu estou aqui, o Hélio também está no grupo aí para ajudar. Se eu não puder responder no momento, por de repente eu estar fazendo alguma assessoria, alguma mentoria, ou até mesmo trabalhando na minha unidade, pode ser que eu não possa responder na hora, mas eu chegando em casa, eu dou um jeito de responder. Se eu não souber, eu vou atrás. Se eu não descobrir, eu vou ser sincero a vocês que eu também não descobri. Mas normalmente a gente descobre. Se eu não puder responder, o Hélio também está aí, também faz assessorias dele para fora, faz as mentorias. Então a gente, de repente, está fora do ar, sem internet, alguma coisa, e a gente responde a hora que a gente chega em casa, onde dá aquele tempinho, certo? Fiquem à vontade novamente. Novamente peço desculpas e até no grupo, até uma segunda aula, né? A nossa segunda aula, após a nossa 15ª aula, a gente já vai marcar a nossa segunda aula ao vivo e depois da 20ª aula, a gente marca a terceira aula ao vivo, certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.